Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Facebook da OAB de Carapicuíba. Hoje nós trataremos sobre um tema muito importante, que é a introdução do brasileiro na Bolsa de Valores. Então, um tema que, junto em parceria com a Associação dos Advogados e Empreendedores, estamos trazendo aqui para todos os advogados e advogadas da nossa subseção de Carapicuíba. Juntamente para a gente falar desse tema, teremos a Andréia de Jesus, que é banker da Blackbird Investimentos, tem experiência de mais de 27 anos no mercado financeiro, uma pessoa com uma grande referência para falar um pouco sobre esse tema tão importante. Logo mais, no decorrer da live, teremos a apresentação do Bruno Di Giacomo, que é partner formado em administração de negócios com ênfase em economia pela Universidade de Lindenwold, e também ele atua como um dos responsáveis pela Blackbird. Então, quero, nesse momento, convidar a Andréia para fazer parte aqui da live, e ela vai iniciar os assuntos. Seja muito bem-vinda, Andréia. Nós temos aí muita gratidão por você ter aceito esse convite. Tenho certeza que os advogados vão ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é a Bolsa de Valores. Muito obrigada, Dr. Paulo, pela oportunidade. Boa tarde a todos os advogados. É uma satisfação muito grande, né, ter essa oportunidade de estar falando com vocês e estar levando um tema super importante hoje, que é a questão da Bolsa de Valores para o investidor, né? Hoje a gente está passando por um cenário bem diferente, né? O nosso país ele está vivendo em um momento completamente diferente do que vivíamos há um tempo atrás. E é um assunto ainda que acaba sendo um pouquinho de mistério para algumas pessoas, como transitar e como andar dentro da Bolsa de Valores e como realmente aplicar o seu dinheiro hoje com tanta opção que a gente está tendo, né? Com tanta diversificação que a gente está tendo hoje no mercado. Então, as pessoas, às vezes, não sabem muito bem como que vai fazer o seu investimento, como que vai aplicar. Está acostumado só a aplicar na poupança, está acostumado a aplicar só lá com o banco, não sabe se o gerente do banco está realmente dando a melhor opção, a melhor alternativa. Então, nós estamos aqui, né, eu, o Bruno, a Blackbird, para realmente fazer essa parte educacional e mostrar um pouquinho aí para o brasileiro como que funciona a questão da Bolsa de Valores, e não só a Bolsa de Valores, realmente a questão de você ter alguém que cuida realmente dos seus investimentos, quebrando a questão aí do conflito de interesse dos grandes bancos, né? A gente hoje tem a oportunidade, temos a condição de ter a opção de buscar outras oportunidades de investimentos, né? Não somos mais reféns dos grandes bancos, a gente tem outras casas, outras empresas, corretoras que conseguem fazer isso de uma forma muito bem feita. Legal, bacana. André, fique à vontade. Eu, nesse momento, até vou pedir para a Evelyn, ela vai me tirar da tela aqui, e você vai ficar à vontade para falar um pouquinho, expor esse tema, né? E logo em seguida a gente chama o Bruno para estar conversando conosco, tá certo? E no final eu volto para a gente responder algumas dúvidas que possam surgir no decorrer aí da explanação, tá bom? Tá certo, tá ótimo. Obrigada, doutor. Bom, vamos lá. Como eu havia falado, né, eu sou a Andréia, faço parte aqui do time da Blackbird Investimentos. A Blackbird é uma casa onde nós trabalhamos com parceria com a plataforma da XP. E nós fazemos um trabalho muito interessante, né? A gente realmente leva o cliente, leva o investidor a um universo onde ele antes não tinha acesso, né? Com a plataforma da XP, a gente consegue realmente trazer esse cliente, esse investidor a um universo onde ele não tinha acesso aos bancos, onde ele estava muito preso, muito sem acesso a produtos mais sofisticados, a estratégias mais sofisticadas, né?
E hoje a gente sabe que no ambiente onde a gente está vivendo, na questão da taxa de juros muito baixa, né? A gente tinha uma taxa de juros de 14% lá atrás e hoje a gente tem uma taxa de 2%. O brasileiro acaba ficando muito sem opção, né? Fica preso lá na poupança, sem saber realmente se ele pode estar aplicando de uma forma diferenciada, às vezes não tem um caminho diferente para estar investindo o seu dinheiro. Está só preso talvez lá no CDB, na LCA, na LCI dos bancos, né? Não sabe se o gerente dele realmente está indicando investimento porque é bom para ele ou se é para bater uma meta. Eu trabalhei muito tempo em banco e sei muito bem que banqueiro ele só traz a questão dos ativos e da sugestão somente que é interessante para o banqueiro. E aqui na Blackbird, realmente, um dos nossos pilares é essa quebra do conflito de interesse e colocar um cliente realmente muito bem posicionado, né? O nosso primeiro tema está sendo como que o cliente e como que vocês vão conseguir, né, estar se posicionando na Bolsa de Valores. E o Bruno vai colocar um pouquinho mais como que a Bolsa ela vem aí crescendo nesses últimos anos, como que a Bolsa ela vem evoluindo, como que a gente está conseguindo aí oportunidades na questão da taxa de juros, como que a gente tem posicionado os nossos clientes, como que a gente tem feito aí diferença no mercado com as estratégias da Blackbird. Bruno? Tirar do mudo aqui. Pessoal, tudo bem? Muito prazer, Bruno de Giacomo, sou um dos sócios aqui da Blackbird, responsável pela alocação de portfólio aqui dos clientes. A Blackbird hoje é uma casa que trabalha tanto o cliente pessoa física quanto o cliente pessoa jurídica, né? Apesar de serem muito diferentes, né? Não só a natureza dos dois, mas os objetivos de longo prazo de ambos são bem diferentes, então é bem legal esse bate-papo para a gente poder ilustrar esses dois universos. Queria agradecer também ao Dr. Paulo OAB pelo convite. Acho que é um tema super em voga, né? A Bolsa de Valores, principalmente nesse cenário de economia brasileira que a gente vem vivendo, de taxas de juros tão baixas, historicamente baixas, né? Uma coisa que era praticamente inimaginável num país como o nosso. Talvez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quem diria que teríamos algumas relações que a gente vai falar aqui nos slides, mas queria também deixar o convite para todo mundo que quiser mandar dúvidas e pontos que a gente possa agregar aqui no final. Fica super à vontade para a gente poder estar respondendo. Acho que antes da gente começar com os slides, tem um lado super interessante, que é pensar na Bolsa de Valores como um veículo, tá? E não como um produto. Tá? A Bolsa de Valores ele é um grande acesso, né? O que a gente vai fazer com esse acesso, é aí que está o segredo. Então, vamos começar aqui nos pontos principais, tá? Então, acho que a ideia aqui é a gente discorrer bastante, tá? Sobre o que esse cenário e por que a Bolsa se tornou o principal veículo de geração de valor para os próximos anos dentro do Brasil. Bom, essa, apesar de ser uma explicação simplista e bem objetiva, né, a gente fez questão que tivessem só 2 variáveis aqui para serem observadas, mas a linha azul clara, ela é o nosso indicador de inflação no país, tá? E a linha azul escura é a nossa indicação de Selic, né, a taxa básica de juros determinada pelo Copom. Vocês podem observar, e aí a nossa observação está começando desde janeiro de 10, que há uma gordura entre essas 2 curvas, né? O que significa essa gordura? Né? Se eu aplicar nos juros de curto prazo, que a gente chama Selic, é um juros de curto prazo, se eu investir em instrumentos correlatos à Selic, ou indexados a ela, eu vou ter um ganho real. O que significa esse ganho real? O quanto eu estou ganhando de fato acima da inflação. Né? Porque se os meus recursos forem corrigidos à inflação apenas, eu não estou tendo nenhum ganho real, eu estou tendo simplesmente uma correção monetária. Né? E aí vocês observam que ao longo desse período, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre houve uma gordura significativa entre essas 2 curvas, até bem pouco tempo atrás.
E um efeito extraordinário na história do país, mas já não tão extraordinário desde que a gente teve incentivos monetários nas economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa, Japão e etc., a gente teve uma inversão dessas curvas. Tá? E isso é um efeito tão forte, o potencial disso e os riscos também inerentes a isso são muitas vezes incalculáveis porque são muito recentes, né? São políticas extremamente recentes quando a gente pensa em política monetária. Né? Então, essa inversão, onde eu tenho mais inflação do que rendimento, ou seja, investindo meu capital em instrumentos indexados a Selic, que está muito próximo do CDI, né? Eu tenho aquele CDB pós-fixado 100% do CDI, eu estou perdendo dinheiro de forma real. Né? Esse investimento, por muitas vezes, eu vou estar perdendo poder de compra. Né? Esse efeito, o que ele traz na prática para os países? Né? Primeiro, o dinheiro fica barato. Né? Outra, os rendimentos ultraconservadores, que a gente vai passar um pouquinho mais para frente, que são aqueles pós-fixados, então eles são fixados de acordo com o indexador, seja esse indexador Selic ou CDI, por exemplo, ele passa a não remunerar meu capital, inclusive destruir o meu patrimônio. Né? Então eu tenho algumas alternativas. Quais são? Ou eu uso outros indexadores, ou eu corro um pouco mais de risco. Eu vou para instrumentos onde há uma expectativa de retorno maior. Claro, expectativa é essa porque ninguém investe para perder, né? Todo mundo investe para ganhar, mas há um nível de oscilação maior, há um risco maior. Né? E dentro do mercado, e principalmente aqui na nossa área de estratégia, lidando muito com clientes private, o que a gente observa? Né? Que o problema nunca está no risco. Né? O risco é parte do jogo e nada está isento de risco. Né? A gente tem mais ou menos risco. Porém, o maior risco é não saber de onde ele vem e não assumir um certo risco. Né? É eu não saber de onde está vindo o risco. Essa é a nossa percepção aqui do que é o maior risco que pode ser assumido pelo cliente, entre aspas, a ignorância, né? O não conhecimento da fonte. Então, esse cenário que rapidamente mudou, a gente juros muito mais baixos, força o investidor a buscar novas formas de investir. Né? Em geral, colocando um pouco mais de risco nas estratégias. E aí, complementando o gráfico anterior, né, que falando agora o juro real, né, que é quanto que eu tenho de rendimento acima da inflação, vocês podem observar agora que a gente está tendo rendimento negativo, tá? Super comum aí nas economias desenvolvidas, principalmente depois da crise de 2008, com o quantitative easing, né, que foi a estratégia monetária dos bancos centrais de fazer injeção de capital dentro do mercado financeiro, isso derrubando taxas de juros de forma até artificial para injetar liquidez no mercado. Isso aconteceu de uma forma onde ficar com o dinheiro parado em conta, e principalmente para as pessoas jurídicas, né, era visto como detrator de geração de valor, ou seja, tinha que ser investido. Né? Então, as pessoas jurídicas passaram a investir ou em suas próprias operações ou no mercado de investimentos com maior risco. E aí, colocando aqui em caixinhas, né, só para a gente ter um exemplo bem simplista, como tudo na vida, né, a gente tem uma relação de risco-retorno. E aí a estratégia mais conservadora que a gente sempre teve no mercado foi a renda fixa pós-fixada, né? Essa indexada a Selic ou a CDI. Se o CDI for tanto, eu recebo tantos por cento dele. Se a Selic for tanto, eu recebo tantos por cento dela. Né? É sempre pós-fixado, é fixado após a realização de um retorno do indexador. A renda fixa pré-fixada, por exemplo, ela como muitos pensam o contrário, ela é mais arriscada do que a pós-fixada. Então, quando eu falo assim, olha, a Andrea fala assim, Bruno, tem aqui um ativo que está remunerando em 6% ao ano de forma pré-fixada nos próximos 3 anos. Né?
eu estou assumindo um risco maior quando eu invisto nesse tipo de ativo. Por quê? Porque se a taxa de juros mudar, e vamos dizer que ela suba, eu tenho o risco daquele título que eu contratei ficar defasado, né? Então eu estou assumindo um risco adicional. Ah, Bruno, mas poxa, 6% no cenário atual é excelente, né? A gente está com taxa de juros a 2, concordo, perfeito. Então estamos sendo remunerados pelo nosso risco, mas há um risco de que a taxa de juros suba novamente. Então, esse título tem o potencial de estar defasado. De novo, estão vendo aqui que o risco parece não ser tão ruim, né? Risco não é uma coisa ruim, risco é um elemento, né? Então, entender o que é o risco, entender de onde ele vem é mais importante do que só se isentar dele ou cair de cabeça nele, tá? Isso é o mais importante. E aí, quando a gente vai subindo aqui em classes de ativos, como a gente chama, o risco aumenta, né? E a expectativa de retorno aumenta. E a gente chega lá em cima na renda variável, que é aí o grande foco aqui da nossa discussão, né? Renda variável, ou vamos colocar aí num outro potinho, bolsa de valores, né? Sim um instrumento, né? Um veículo para se esperar retornos mais altos, assumindo um risco maior. E aí, discutir o risco de bolsa de valores, antes da gente entrar no cenário de bolsa atual, é tão importante quanto entender o instrumento em si, né? Então, vamos lá. A bolsa de valores, eu estou comprando ações de empresas. Então, eu estou me tornando sócio dessas empresas. Esse deveria ser o conceito básico de um investidor de ações de médio ou longo prazo. Eu estou de verdade me tornando sócio. Né? São todos advogados aqui na plateia, sabem melhor do que ninguém que de fato eu sou sócio dessa empresa. Né? Talvez com uma participação aí não tão significativa para estar no conselho da empresa, mas tenho sim os meus direitos como sócio no mercado hiperregulado. Né? Então, como sócio de uma empresa, quais pensamentos eu devo ter para entrar nesse universo? Poxa, será que a Natura é uma companhia que eu vejo se desenvolvendo nos próximos anos? Qual é o tipo de rentabilidade que ela tem? É uma margem estável? É uma margem instável? O que eu espero? Eu gostaria de ser sócio da Natura, eu acho que ela é uma boa empresa para eu ser sócio, eu acho que o preço da Natura está justo para o que eu acho que ela pode vir a se valorizar. É todo esse trabalho que é a discussão que a gente tem aqui com a nossa área de renda variável, né, nossa área de bolsa aqui da BlackBird. O preço está justo para eu me tornar sócio dela e ainda oferir ganhos ao longo do tempo, sejam eles de dividendos, sejam eles de apreciação no valor da empresa. Então, essa discussão é que a gente tem que ter quando avaliam-se as empresas no universo de bolsa. Né? E é muito contraditório porque a visão de talvez mais de 80% aí dos investidores seja, não, eu estou comprando isso aqui, ele vai valorizar um pouquinho, eu vou vender. Poxa, mas a bolsa sim mexe, né? Aprecia-se 5% em um dia, 3% em um dia, 20% num mês, é possível sim. Mas a Natura, né? Vamos usar o exemplo da Natura. Eu investi na Natura. Em um mês, a bolsa e os ativos que nelas estão dentro se apreciaram-se em 20%. Será que de fato a Natura mudou tanto assim, né, em um mês? A explicação para isso é que a gente tem o fator micro da companhia, que no curto prazo é muito pouco observável, mas no longo prazo é muito bem observável, e o fator mercado. O mercado no curto prazo é muito observável e no longo prazo ele é bem menos observável. Então são dois pontos quando a gente olha para a bolsa de valores que é super importante o investidor separar. O que é o mercado e o que o mercado está fazendo com o preço dos ativos e o que é a companhia, o investimento em si. Essa alta ou essa queda foi um resultado significativo e de longo prazo para aquela companhia, ou é o mercado fazendo efeito na companhia? Né? Então, por isso que a gente separa muito bem o que é investimento de médio e longo prazo do que é de curto prazo.
E um pouco na esteira desse cenário econômico que teve uma série de mudanças aí no passado recente, uma explosão de CPFs vieram para a Bolsa, né? Poxa, Bruno, a Bolsa ficou mais acessível? Não, a Bolsa sempre foi acessível, né? É possível se investir na Bolsa com bem poucos recursos, na verdade, né? As corretoras hoje estão mais acessíveis, o preço da corretagem está mais barato. Sim, é verdade também, mas ainda não justifica ter uma mudança tão abrupta em tão pouco tempo em número de CPFs registrados na Bolsa, né? Então, quando a gente olha para esse número, né, o que nós devemos observar que trouxe tantos CPFs para a Bolsa de Valores? Naturalmente, o cenário de juros é o grande driver, é o grande catalisador desse processo que trouxe tantas pessoas para um veículo que tem uma expectativa de retorno maior, risco maior, mas expectativa de retorno maior. A gente não tem mais aquela Selic, né, que dá para comprar aquele ativo que talvez nem fosse tão bom, né, mas remunerava o nosso capital de forma super tranquila, ele não existe. A gente está parecendo muito mais as economias desenvolvidas agora, né? Por um lado, é claro que é desconfortável, mas ele é tão revolucionário e tão importante para o mercado de capitais brasileiro que no final, né, tanto para nós aqui que trabalhamos diretamente com o mercado na parte de análise e atendimento, quanto para vocês também que são advogados e muitas vezes circulam aqui o mercado financeiro e são grandes catalisadores de negócios. Muitos dos clientes de vocês devem ter exposição direta ou indireta ao mercado de capitais, né? Uma empresa tem mais facilidade de ser vendida, uma empresa tem mais acesso a crédito, o empresário muitas vezes vai conseguir alavancar o número de possibilidades que ele tinha antes num universo muito restrito, agora ele tem um universo muito maior para acessar. É muito, muito, muito importante essa revolução que o juros baixo traz, que é, na prática, né, o investidor ficar mais desconfortável, né, eu preciso de um pouco mais de alternativas melhores para alocar meu capital, então ele começa a alocar em diversos pontos da economia, né? E trazendo para o espectro de bolsa, eu posso investir num banco, eu posso investir numa varejista, numa distribuidora, numa produtora de motores, né? E por aí vai. Então eu estou investindo na economia real, né? Então isso é o que traduz esse efeito de número de CPFs na bolsa. Não é aí a corretagem, não é de fato o crescimento da XP, isso é sim um cenário de juros baixos, tá? E a evolução do Ibovespa, né, para quem tem essa curiosidade de ver os números, o Ibovespa veio crescendo, né, em número de pontos nos últimos anos, tá? Mas dá para se observar que desde 2016 a gente vem numa crescente importante do Ibovespa, né, em número de pontos, e ainda assim o número de CPFs não reagiu nessa velocidade para acessar a Bolsa. Então, mais uma prova aí que o grande catalisador é os juros, tá? E aí, talvez o exemplo super recente que nós tivemos, né, da crise do coronavírus, impactando bastante ali no mês de fevereiro e março, principalmente, né, derrubando ali o preço das ações, né, a grande pergunta fica, né? Muitos de vocês provavelmente estão próximos do meio empresarial e as empresas da Bolsa são exemplos ampliados aí da economia que a gente vê no Brasil, mas muitos empresários tiveram uma dificuldade, tiveram principalmente uma preocupação, mas se viu que talvez não fosse o fim do mundo, né? Talvez as coisas tivessem algum tipo de forma de serem contornadas e as economias vêm se recuperando, claro, alguns segmentos melhores do que outros, mas a Bolsa de Valores também é muito isso, né? Expectativa, esse é o mercado, esse não necessariamente é a empresa, isso é o efeito do mercado. O mercado se assustou, né? O mercado, muitas vezes, principalmente os grandes investidores, optaram por vender suas ações e ficarem com liquidez, né? Isso derruba o preço dos ativos, mas a natura não saiu do lugar, né? Então, esse é uma das formas de se observar, e aí um ponto que a Andrea colocou de forma
brilhante aqui, o que é o nosso objetivo e como nós trabalhamos principalmente os clientes, né? É trazendo um olhar profissional para investimentos num universo que tradicionalmente é pouco profissionalizado e até de propósito pouco profissionalizado, porque ele gera maior lucro para quem está numa ponta de banco principalmente, tá? Então, o investidor mais sofisticado, ele é mais interessante para o mercado aberto, que são através, em geral, das corretoras, né? O mercado menos sofisticado, ele é mais interessante para os bancos, porque onde, se não houver movimentação do capital e as pessoas deixarem no banco, melhor para ele, né? Então, a não educação é favorável, muitas vezes, ao setor bancário, e a educação é favorável a uma corretora, por exemplo, e outros membros aí do mercado, né? Mas vocês conseguem observar claramente que o brasileiro vem buscando uma maior participação e entendimento de bolsa, né? Eu acho que, Bruno, só interromper um pouquinho, seria legal a gente colocar o cenário que a gente viveu aqui realmente no momento mais crítico da pandemia, né? Que foi a hora onde a gente conseguiu realmente posicionar os nossos clientes em grandes oportunidades, né? Então, o cliente ele está ao lado de especialistas de mercado que conhecem muito bem o mercado e que sabe transitar no mercado de uma forma eficiente, faz com que o cliente ele consiga se posicionar de uma forma bem bacana, né? E a gente conseguiu trazer bastante oportunidade nesse mês de fevereiro, março, abril, e agora também na parte de renda fixa a gente tem colocado o nosso cliente em bastante oportunidades interessantes, Ótimo né? ponto, André. O que aconteceu aqui, principalmente em março, né? E aí eu vou fazer um paralelo, porque muita gente acaba perguntando para a gente, né, André, por que... Não, mas você está falando do investidor private, o que é o private, o que isso significa, né? Quando a gente está falando do investidor, né, a própria palavra já diz, essa pessoa ou essa família está buscando apreciação, manutenção e apreciação do seu patrimônio, né, através de investimentos. A gente está falando aqui de investimentos líquidos, né? Mas quer dizer, acúmulo patrimonial ao longo dos anos. O que isso quer dizer? Então eu tenho R$1 milhão aqui, eu tenho minha carteira de investimentos, né, com um mix, a gente trabalha com um mix bem amplo de investimentos, uma parcela desses investimentos é liquidez, por exemplo, né? A gente separa um percentual considerável, dependendo do cenário, para liquidez. Aí, poxa, Bruno, essa liquidez que estão aqui é para eu dar entrada num apartamento, é para eu comprar um carro? Não, é uma liquidez para seus investimentos, né? E esse foi o cenário que a gente conseguiu ver em março, né? A gente tinha um percentual razoável de liquidez na carteira dos investidores, a gente estava trabalhando com um colchão de liquidez importante, porque o mercado estava se apreciando muito e a gente começou a optar por ter um percentual maior em liquidez para, numa eventual oportunidade, a gente poder capturar mais, né? E aí a situação da crise do coronavírus, né? A gente buscando fazer uma análise fria do processo, e de novo, não que não seja sério, né? Uma pandemia é muito sério, e a gente buscou trazer isso em cálculos, né? Qual seria a depreciação justa no cenário das empresas ou no cenário da bolsa? E a gente enxergou que a depreciação do preço dos ativos tinha sido muito maior do que a gente achava que era o justo. Então, o que aconteceu? A gente tinha colchão de liquidez, nossos investidores conseguiram adquirir ativos nesse momento aí de poço, né, que se formou, e ainda assim foi um dos recordes de captação de recursos aqui da casa durante o período de pandemia. Então, quem tinha algumas reservas adicionais, inclusive em conversas internas aqui com a gente, acabou falando, não, realmente acho que é um ótimo momento para se investir, né, de novo num portfólio, não é num ativo, é numa composição de carteira como um todo, e a gente teve um recorde de captação de recursos, então principalmente os investidores que estiveram atentos e deixaram um pouco menos o emocional tomar conta desse cenário, né, e a gente ter uma visão um pouco mais racional, conseguimos oferir aí ganhos relevantes, né. Para dar uma ordem de grandeza, o pessoal fala, pô, o que é relevante, né? A gente aqui na Blackbird, os sócios, a gente tem uma posição de tesouraria nossa proprietária, onde os clientes podem investir nas mesmas posições que a gente investe aqui, a gente tem uma carteira de tesouraria proprietária,
e essa carteira, no ano, a gente está ganhando 45%, né? Num cenário onde a bolsa ainda circula uma queda, né? Então, se você pegar o Ibovespa, ele está de janeiro 20, né, para o cenário atual, ele apresenta uma queda e a nossa rentabilidade está bastante positiva. Por quê? Porque no momento de estresse, a gente usou uma parte de liquidez para poder fazer o investimento em ativos e obter retorno. Então, de novo, é a mesma estratégia aqui que a gente usa com os clientes. Claro que a nossa tesouraria tem uma posição mais arrojada, a gente toma conta de muitas famílias aqui que tem perfil conservador, por exemplo, e a gente tem carteiras super conservadoras, mas, de novo, né, André, o que apareceu de oportunidade para a gente nesse momento de crise, essa discussão de teto de gastos, por exemplo, no Brasil, os juros de longo prazo subiram, né? Então, quer dizer, se o Brasil existe o medo do Brasil ser inadimplente lá na frente, né, isso faz com que os juros longos, não a Selic, subam, né, esses investimentos de mais longo prazo, 10 anos, 6 anos, 15 anos, 20 anos, os juros subiram bastante e a gente começou a capturar rendas fixas a taxas super atrativas, né, André? Sim, e a gente tem entregue aí um resultado bem bacana para as nossas carteiras, né? O mês agora de setembro, que foi um mês onde foi depois de março, né? Foi o segundo pior mês da Bolsa. Os clientes que têm posição aí na parte de renda fixa e que também tem a carteira só conservadora, a gente tem feito uma entrega muito bacana, muito razoável, né? No momento onde que a gente está vivendo de instabilidade, de volatilidade muito alta do mercado. E esse tipo de oportunidade, que é o que a gente tenta, primeiro, fazer essa parte educacional com o nosso cliente, né? Quando ele entra na Blackbird, a gente já tem muito essa conversa franca, né, Bruno? De fazer esse educacional com o cliente, de mostrar para ele que o patamar que ele está aqui é um patamar completamente diferente da onde, usando agora o paralelo novamente do banco, né? É um patamar completamente diferente do que ele vivia lá no banco, onde ele que tem que procurar o gerente para ter algum posicionamento da carteira dele, onde ele tem que procurar o gerente para saber o que está acontecendo com os investimentos dele, e o gerente normalmente às vezes não tem nem a expertise de chegar e falar o que está acontecendo realmente com a carteira, não sabe muito bem o que está acontecendo com o cenário macroeconômico, não sabe realmente dar um apoio, um amparo para o cliente, com uma explicação que realmente faça sentido. Fala simplesmente para o cliente, olha, deixa aí, espera recuperar, e o cliente ele fica meio que refém, meio perdido, né? E aqui não, a gente tenta mostrar realmente, fazer esse educacional para o cliente e realmente mostrar para ele a oportunidade no momento certo. A gente meio que brincando, assim, a gente bota a bola no pé do cliente, né, Bruno? Para que ele possa pegar essa oportunidade no momento certo, no time certo. E também, se há momentos em que precise dar o call de saída para o cliente, falar para ele, olha, agora não é mais o momento de você estar posicionado, a gente também tem esse cuidado, né? De estar mostrando para o cliente qual é o momento certo de estar fazendo a saída, que aqui agora não faz mais sentido, a gente está tendo um outro olhar para o cenário macroeconômico, então você pode realmente desmontar uma posição aqui e ir para um outro caminho, a gente enxerga oportunidades em outros caminhos, né? Uhum. E um efeito que aconteceu agora em setembro, né, que foi muito emblemático, que foi mesmo os investimentos mais conservadores, e talvez não, com certeza, considerado o investimento mais conservador do mercado financeiro brasileiro, que é um título público chamado LFT. Título pós-fixado, indexado a Selic, título mais conservador do mercado, teve rentabilidade negativa no mês de setembro. Né? É um efeito onde o nosso investidor não está acostumado, porque aqui no Brasil sempre houve um juros exorbitante. Né? Então tinha tanta margem de juros que esse efeito que aconteceu em setembro, ele não era tão percebido, porque tinha muitos juros aqui. Então, ser um pouquinho mais, um pouquinho mês no intramês, não faria tanta diferença. Porém, como a gente está com juros super achatados, principalmente juro real negativo, né, nesse exato momento, esse tipo de oscilação, quando ela acontece, agora dá rentabilidade negativa, que a gente está muito mais perto aqui do zero. Né? Então, foi um efeito que muitos investidores, imagino que vários de vocês que tenham aplicações em fundos DI, muitos de vocês que tenham LFT, observaram uma rentabilidade negativa no mês de setembro, e é um fenômeno que, de novo, pode vir a acontecer várias outras vezes, né? Porque é uma característica
de economia desenvolvida, de juros baixos, e isso sim pode se materializar como um efeito mais recorrente aqui do que a gente gostaria. E, de novo, ele não é um efeito maléfico, tá? Ele é um efeito natural que ele acontece, mas num cenário de juros baixos, como ele está perto do zero, ele acaba invadindo o âmbito negativo. Então, esse investidor vai ter que se sofisticar bastante mais, vai ter que se cercar de profissionais muito qualificados, porque o cenário para frente, ele exige um nível de qualificação muito maior, né? A complexidade dos ativos dos investimentos vai crescer muito, tá? O que a gente está vendo aqui é só o começo disso, por isso que é sempre importante ter um conhecimento e um entendimento do que tá, dos ativos que compõem a carteira bastante substancial e prudente, né? Quando você fala realmente, Bruno, que é o começo, realmente é algo que é muito novo, né? Quando a gente para pensar que 90% da poupança do brasileiro ela está nos bancos ainda, né? E lá fora é completamente ao inverso, né? A gente tem 5% da poupança dos americanos em bancos e 90% nas corretoras, e aqui no Brasil é o contrário, né? 90% ainda está na mão dos bancos e 10% na mão da corretora. Então é um momento assim que a gente está realmente no começo de tudo isso, é algo que está realmente virando a chave. É um caminho praticamente sem volta, né? Acredito que a gente não vai voltar ao passo que tínhamos lá atrás, de ter uma taxa de juros de 14,5%, e termos o conforto de deixar o dinheiro em CDB, LCA, LCI, poupança, e não nos preocuparmos com isso e continuar com a rentabilidade de uma forma confortável, né? Agora, eu acho que o diferencial realmente o profissional em que você coloca a gestão do seu recurso, e realmente a questão do conhecimento, né? Não só o conhecimento do profissional, porque nós somos profissionais, mas o brasileiro realmente ter acesso ao conhecimento e conseguir fazer diferente, gerir os investimentos de uma forma mais eficiente, né? Muito. Eu costumo dizer que o que a gente tem que observar daqui para frente, né? Fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos no passado, com certeza chegaremos em resultados bem diferentes do que tivemos no passado. O cenário mudou, a realidade é outra, né? Então isso quem talvez perceber isso primeiro, bebe um pouco mais de água limpa. Eu costumo dizer que na crise dos Estados Unidos, em 2008, pouco se conhecia sobre a política monetária que foi implantada. Mas os primeiros que tiveram uma percepção de qual seria o efeito daquilo, olha, surfaram uma onda de crescimento de 12 anos ininterruptos, né? Quem demorou 4, 5, 6, 7, 8 anos, pegou 4 anos de crescimento e menos crescimento, né? Então, existe um pouco de tem que se mexer, tem que buscar, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia isso. Cuidado com o vizinho que está ganhando muito dinheiro na bolsa, cuidado com aventuras que podem parecer muito oportunísticas, com talvez pouca profundidade, né? Então ficou fácil ganhar dinheiro. Acho que não existe nada fácil, então tudo que parecer muito fácil tem alguma coisa errada. E a gente também tem que tomar o cuidado que sempre é assim, né? Parece que é uma coisa. Quem que já não ouviu falar, né? O meu amigo tá ganhando dinheiro na bolsa, tem um amigo que tá ganhando dinheiro na bolsa, né? Na hora que eu tomo coragem para entrar na bolsa, a bolsa cai, né? É sempre assim, tem sempre uma história assim. Eu acho que a gente tem que ter aí a questão do conhecimento mesmo, de saber o que a gente está fazendo, e quando a gente faz amparado, né, por profissionais, amparado de conhecimento, a gente consegue ser bem mais assertivo e consegue fazer a coisa certa e tirar o proveito aí dos momentos e das oportunidades que elas estão aí no mercado para todo mundo, né? Isso não faz parte só das grandes instituições ou só das pessoas que são muito ricas e milionárias, né? É um veículo, é um caminho que está no mercado financeiro que é possível para todo mundo, tá à mão de todos, né? E André, até vou tomar a liberdade aqui, vou tirar um pouquinho o chapéu institucional. Faz mais ou menos 16 anos que eu estou imerso no universo de renda variável, né? E a única coisa que eu nunca vi dar certo
são estratégias com pouca profundidade, elas sempre chegam em um momento onde você devolve qualquer retorno que você teve. Porque é um caminho de longo prazo, é muita consistência, é muito mais uma questão de estratégia, competência e resiliência do que mágica, né? Encontrou-se ali um ativo mágico, teve um retorno estrondoso, né? Isso acontece, né? Ter retornos muito altos acontece, mas em geral você tem uma diversificação considerável que não permitiu que aquele retorno fosse o resultado de uma carteira inteira, né? Então, se uma carteira inteira está tendo um retorno talvez estratosférico, já está errado o conceito de formatação de portfólio que foi incorporado ali. Então, acho que o recado aqui, talvez, de algum tempo olhando e fazendo isso, é que não existe milagre, existem meses bons e ruins, as janelas de observação nunca deveriam ser feitas no âmbito mensal, nunca, nunca, nunca. Para ter uma noção, o nosso time de análise aqui não olha observações mensais, ele olha só resultados de 12, 24 e 36 meses, então só para passar também um pouco o que deveria ser observado, resultados de 12, 24, 36 meses, né, pelo menos, né, isso sem falar 5, 10 anos, eu sei que no Brasil falar de 5, 10 anos é difícil, mas de alguma maneira esticar bastante aí os prazos que talvez a gente gostaria que fosse, né, claro que todo mundo gostaria de ganhar dinheiro muito rápido, mas não é a realidade, isso não é verdade, isso não é consistente. É verdade. Bolsa não é sorte e não é jogo, né? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho que, falando aqui esse slide um pouquinho sobre a Blackbird, né, acho que o que diferencia aqui talvez o circuito que a gente faça o atendimento dos investidores é a questão de estrutura, né, André? André faz parte aqui do nosso time comercial, a proximidade com o investidor e ter essa separação entre as mesas de produtos e as mesas de relacionamento, né? Então você tem também os especialistas ali em cada um dos produtos podendo dar todo o suporte para o investidor, né, Andréa? Sabe bem que a gente atende em 3, 4, 5 pessoas um cliente, né? Então acaba sendo uma estrutura robusta para fazer isso, mas se quiser passar um pouco aí, André. Sim, eu acho que essa parte da fidúcia aqui é uma das partes mais legais que a gente tem aqui na Blackbird e que realmente mostra o cuidado que nós temos com o cliente, né, Bruno? A gente, como você falou, não é só uma pessoa que cuida aqui da carteira do cliente. É um time que está tomando conta do investimento, né? Então, a gente tem muita dor de dono, né? A gente olha o dinheiro do nosso cliente como se fosse o nosso dinheiro, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Então, até mais, às vezes, né, André? Até mais. O meu dinheiro, se oscila, eu durmo tranquilamente. Do cliente, não. Então é um cuidado muito grande que a gente tem, né? E assim, a gente busca realmente, acho que as palavras que mais nos definem, né, Bruno, é a fidúcia e a excelência. É algo que a gente busca aqui incansavelmente, né? A gente chega aqui 9 horas da manhã, não tem hora para ir embora, e o nosso único objetivo aqui é realmente cuidar do dinheiro do cliente, né? Enquanto você está ganhando dinheiro, a gente está aqui trabalhando, cuidando dele, para que realmente o seu patrimônio venha a ser sempre preservado, né? E que ele possa estar sempre também alocado nas melhores oportunidades, né? A preservação do patrimônio para a gente é algo muito importante, né? E a questão da plataforma aberta, a gente ter acesso, né, a todo o mercado aí sem restrição, isso para a gente também é muito importante. E a questão da curadoria, que a gente tem muito orgulho, né, de ter uma curadoria aqui muito bem feita com os ativos que nós colocamos, né? A gente tem um cuidado de entrar em contato com os gestores de cada uma das assets, com cada uma das empresas, para entender como que esse gestor trabalha, como que o time desse gestor trabalha, composto por qual estrutura, com qual time, há quanto tempo que vocês estão no mercado, qual é o ativo que vocês estão colocando dentro de cada fundo, como que isso tudo é gerido. Isso para a gente é muito importante, né? Porque se a gente não tiver esse cuidado de escolher muito bem quem são os gestores que vão fazer parte do nosso portfólio, o nosso portfólio não vai ser um portfólio de sucesso, né? E o nosso portfólio, ele é um portfólio de sucesso porque ele é muito bem montado.
Então, a gente tem essa forma de fazer a alocação dos nossos ativos de uma forma bem descorrelacionada, né, Bruno? Para que a gente possa realmente transitar no mercado de uma forma bem eficiente. Então, se o mercado estiver andando de uma forma irracional, o nosso portfólio ele vai andar de uma forma bacana, vai entregar resultado, ou então vai fazer uma proteção da carteira, né? Vai estar arrediando essa carteira, e se o mercado estiver andando de uma forma bem bacana, a gente vai estar entregando aí um resultado bem significativo para o nosso cliente. Então, a gente tem sempre um conforto de que estamos muito bem posicionados para fazer uma boa entrega e ter uma boa eficiência para o nosso cliente. E uma coisa que faz bastante diferença aqui na prática, né? O time aqui tem muitos anos já de estrada, e uma coisa que na prática o investidor começa a ver com clareza: os fundos, os gestores, os principais bancos, né? Não são coisas distantes aqui de nós, né? São coisas muito próximas, né? Os gestores estão aqui praticamente todos os dias dentro da Blackbird, passando estratégias para a gente, o que eles têm feito dentro dos fundos. Temos proximidades até em grau pessoal aqui com boa parte dos gestores. Então, é um universo bem próximo. Tem alguns famosos aí que talvez a turma conheça. Henrique Breda tem episódio com a gente no YouTube, né? Gravações aqui. É muito próximo nosso, tá? Então, acho que esse é uma coisa que acaba fazendo diferença no acompanhamento das estratégias, né? Quem investe com a gente sabe que usamos estratégias bem amplas, né? Portfólios muito amplos em termos de ativos. Tem que conhecer esses ativos para poder estar alocando nas carteiras dos investidores. Então, a gente tem que estar perto de muita gente, tem que estar acompanhando muita estratégia. O pessoal aqui acaba dormindo pouco. É verdade, é verdade. Mas é muito prazeroso, né? A gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, então pra gente não é sacrifício nenhum, né? E o feedback do cliente, né? Eu que estou aqui e trabalhei nos dois universos, né? Trabalhei muito em banco, agora eu vou falar um pouquinho meu pessoal. Trabalhei muito em banco e agora estou na Blackbird. E os clientes que estão aqui, eles sentem a diferença, né? É uma diferença muito grande. Nossa, Andréia, não estava acostumada a ser tratado desse jeito no banco, não estava acostumada a ter esse tipo de oportunidade no banco. Como é diferente, como é gostoso ser cuidado, como é gostoso na reunião de performance de carteira, você fazer a entrega da performance, você mostrar para o cliente aquilo que a gente conversou lá atrás, no comecinho, que às vezes a pessoa fala, não, é bom demais para ser verdade, não é possível que vocês trabalhem desse jeito, e a gente vai mostrando aí ao longo da jornada que é realmente dessa forma que a gente trabalha, é realmente esse cuidado que a gente tem com o cliente, acaba fazendo muito sentido para ele, e a satisfação é muito grande, né? Tanto dele quanto a nossa, né? De estar fazendo esse tipo de trabalho, de estar tendo esse tipo de entrega. Muito, e só para finalizar aqui o tema de bolsa, né, e aí abrir para o pessoal que deve ter perguntas, o Dr. Sim. Paulo também, se quiser fazer alguma consideração, o âmbito quantitativo ali é muito importante, né? Então, quando a gente trabalha análise, o investidor que quiser se aprofundar nisso, tem que entender que o quantitativo é uma coisa que faz muita diferença, né? Tanto nas análises fundamentalistas quanto nas técnicas. O importante não é o preço e não é o valor, né? É a diferença entre os dois, né? Aonde está o preço e aonde está o valor. Tem possibilidade, tem retorno talvez embutido naquela estratégia, sim ou não, em quanto tempo, qual a probabilidade, quais os riscos inerentes, num eventual cenário de risco, qual seria o percentual de depreciação. Então, o quantitativo é muito importante, acho que é um mercado onde a turma de exatas em geral tem uma profundidade maior, não à toa, porque faz bastante parte do nosso universo. A gente discute aqui retorno, risco e ativos ali, no final estratégias, o dia inteiro. Bruno, acho que uma coisa também interessante a gente colocar, que às vezes as pessoas também têm dúvida, né? Na Bolsa de Valores também a gente tem a oportunidade dos fundos imobiliários, né? Que é um cenário super novo hoje em dia também, né? Para o brasileiro, a oportunidade de ter uma carteira de fundos imobiliários, de conseguir formar aí uma carteira onde você tenha uma rentabilidade, além da valorização da cota, né, que é algo bem bacana, que você consegue fazer uma venda aí no futuro com uma valorização de cota e um ganho, mas você também tem a sua renda mensal, né, que é o dividendo yield,
Então, isso é um ambiente super novo também. O mercado de fundo imobiliário está crescendo muito hoje em dia, e é um mercado onde ele está alocado dentro da Bolsa de Valores. Então, acho que essa parte da gente também trazer o conhecimento, né, para os doutores sobre o ambiente de fundo imobiliário que está dentro da Bolsa de Valores também é algo bem interessante. Legal, quero parabenizar desde já, tá? A apresentação, Andréia, Bruno, uma exposição maravilhosa aqui. Eu, sinceramente, né, não tinha tanto conhecimento, tanta noção aí como vocês estão colocando, e eu aprendi bastante. O bom é que a gente vai ter aí essa live, ela vai ficar disponível para os advogados. A gente divulgou aqui para a nossa carteira de advogados, né, dos nossos inscritos. A gente tem aí por volta de 850 colegas aqui na subseção de Carapicuíba, e também divulgamos de forma regional algo em torno de 20 mil colegas que provavelmente vão poder ter acesso a esse conteúdo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, que a gente está com 2 especialistas aqui, né? É difícil a gente prever o futuro, né? Mas queria perguntar para vocês qual a expectativa em relação a esse crescimento, né? E pensando nesse investidor que está iniciando, né? Teria alguma dica, que a gente pode dizer assim, para passar para esse investidor? Olha, eu acho que no universo de bolsa de valores, o pessoal gosta de cravar número, né? Para a gente cravar número é complicado. A gente tem uma ideia, a gente acha que 115 mil pontos para a bolsa de valores é um patamar razoável, tá? Não seria nada muito surpreendente a gente atingir esses 115 mil pontos, talvez mais rápido do que muita gente espera. Por volta de dezembro, talvez fevereiro, a gente acha que é uma recuperação já bem aceitável. Hoje a gente vive um descolamento, né, de realidade, ou seja, a pandemia, no nosso entendimento, não é uma realidade permanente, né, é um estado temporário. Então, assim que houver de forma massiva, né, e de novo traduzindo isso vacina, né, uma distribuição de vacina prevista, a gente volta para um ambiente de maior normalidade. Então, a gente entende que nesse cenário o investidor deveria estar posicionado em ativos ligados à economia local, tá? No Brasil, por a gente ter esse cenário de juros baixo, a tendência é que as empresas se desenvolvam muito, né? Podendo ter um poder de capitalização que elas não tinham antes. Então, a gente acha que a economia local provavelmente é o grande cavalo para o investidor obter os maiores retornos aí, num cenário de maior normalidade, né? A gente torce, né, para essa economia melhorar, né? A gente vê que a pandemia ela prejudicou bastante, né? Não somente aí o setor que a gente vê, o setor jurídico nosso, né? Os fóruns fechando, né? E tudo parando, né? Mas eu acredito que as empresas, pelo menos nesse primeiro momento, tiveram um impacto muito grande, né? Muito acelerado. Tem uma outra questão. Nós teremos uma outra live que vai ser feita agora na semana que vem com o nosso conselheiro estadual, o doutor Augusto. O dia, Andréia, qual que vai ser, Andréia? Acho que é 20 alguma coisa, não lembro qual é a data certinha, tem que pegar na agenda. Desculpa. Que nos auxilia aqui, ela já vai mandar aqui para a gente a data tá bom. certinha. Mas essa questão que a Blackbird pode trazer aqui para os advogados, como que a gente poderia apresentar aí uma oportunidade para os advogados assim, serem inseridos nesse universo através da Blackbird? André? Bom, o nosso contato, né, acho que vai ficar aí no final, para que quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, tiver interesse de fazer uma consultoria conosco, a gente pode agendar, a gente pode fazer reuniões presenciais, podemos fazer reunião pela plataforma Teams.
o nosso trabalho, como que a gente atende o cliente. A gente tem um bate-papo, vamos mapear, né, como que você está posicionado hoje no mercado, entender um pouquinho sobre quais são os seus objetivos hoje, quais são os seus objetivos para o futuro, fazer um diagnóstico da sua carteira e vamos montar um portfólio personalizado para você e fazemos o acompanhamento, né? Mensalmente desse portfólio com o cliente, mostramos para o cliente como que ele está posicionado versus o cenário macroeconômico e vamos trazendo aí as oportunidades diariamente para o cliente para que você possa ter aí um portfólio mais aderente às estratégias do mercado. Legal. Deixa eu só... eu estou localizando aqui a data certinho. Vai ser semana que vem. Mas é um tema que eu tenho conversado muito aqui com a diretoria e com os advogados aqui da nossa região, e a gente percebe exatamente isso, né? Um número crescente de colegas que estão tendo interesse na Bolsa, né? Às vezes eles colocam de uma forma, eu fico até... A gente não sabe como reagir, né, às perguntas, mas eles usam muito aquele caso da Magazine Luiza, né? Eu não sei qual... às vezes, não sei se é um estudo de caso, né, para a gente até comentar um pouquinho o que aconteceu naquele caso, que investiu R$8.000 quando estava 20 centavos a ação, e depois o que aconteceu com esse patrimônio. O Bruno pode até explicar melhor, né? Acho que o Bruno vai explicar melhor. O que o Breda fez? Conta o milagre do Breda. Acho que o Magazine Luiza é muito interessante pensar que... Eu vou passar rapidinho aqui o histórico de Magazine Luiza, tá? Em 2013, mais ou menos, eu era analista de logística e infraestrutura nessa época, e eu lembro que o pessoal da célula de análise de varejo sentava do meu lado. E eu me lembro claramente a transição para o Frederico Trajano, né, quando ele começou a assumir responsabilidades maiores dentro da companhia e com ideias inovadoras, né, naquele período. E eu me lembro até do pessoal fazendo aquelas brincadeiras, né, agora entrou o filho da dona, né, agora a empresa, né, começa a ter talvez um menor profissionalismo, etc. O Frederico Trajano ele foi o grande responsável por trazer a Magazine Luiza para deixar de ser uma empresa de vendas de varejo em lojas de tijolo, né, ou seja, lojas de rua, para virar um grande centro de distribuição de produtos, não só deles como de terceiros, né? Então hoje ele é um marketplace, ele não vende só produtos Magazine Luiza, ele vende produtos de outros, então vende deles, vende de outros, é uma plataforma online, e além disso, ser um grande estudo, né? No final, uma empresa analisadora de dados, né? Quando você tem muitos consumidores, você tem muitos dados, e hoje o grande valor da empresa não está mais só na operação de varejo, né? Por sinal, a operação de varejo já não justifica o preço que se paga para o Magazine Luiza. O que está embutido nesse preço, né? Que teve retornos aí, é a ação que só sobe, né? O pessoal brinca que compra ela que só sobe. Mas não é isso, né? A empresa passou por uma transformação tão grande dentro dela que hoje é injusto você chamá-la de varejista apenas, né? Magazine Luiza já é um meio de pagamento, Magazine Luiza é uma varejista, Magazine Luiza é um marketplace, Magazine Luiza é um dos grandes centros de análise de dados para cruzamento de oportunidades. Então, analisar a Magazine Luiza como se fosse a Casas Bahia, né, de antigamente, é injusto, né? Você não vai encontrar esse valor na companhia. Esse é o valor que o time lá do Breda encontrou e astutamente, né, investiu lá atrás e continuou investindo no ativo, né, não liquidou, né, por várias oportunidades. O retorno, olhando para trás, era alto, mas eventualmente eles enxergavam mais retorno ainda olhando para frente, né? O que foi para trás já foi, né? Então, só fazendo um paralelo com a trajetória curta aqui, talvez dos últimos 7 anos de Magazine Luiza,
a gente observe muito isso, né? Uma transformação em termos de companhia, uma transformação em fontes de receita e uma otimização na estrutura de custo. Não tem tanto segredo, é você olhar a empresa como ela é de verdade. Igual eu costumo dizer que analisar a Petrobras, por exemplo, é um desafio. O pessoal fala, não, mas o preço do petróleo subiu, não, o preço do petróleo caiu, mas calma, ele explora petróleo, né? E ele vende também muito para o mercado interno, né? Não só para o externo. Ele tem distribuidora, né? Ele tem refino. Petrobras é um titã, né? Tem muita coisa ali dentro e você olhar simplesmente para o preço do barril, você não está traduzindo a cadeia inteira que tem aquela companhia, né? Então, as análises em geral elas têm que ser feitas de forma mais profunda e entender ali das fontes de receita qual é o nível de rentabilidade de cada uma delas, qual é a perspectiva de cada segmento. Então, a Magazine Luiza, respondendo o pessoal que questiona, não é mais aquela empresa que a gente olhava em 2000 e tanto, né? É outra empresa, é outra companhia. Então, foi se transformando ao longo do tempo e gerando valor para o acionista. Estamos tendo alguns problemas técnicos aqui, mas vocês estão me ouvindo? Bruno? Estamos. Ótimo. Então, meus amigos, nós já ultrapassamos aqui 1 hora de live, até nesse momento quero até agradecer. Voltamos. Quero agradecer o Bruno pela oportunidade de ter explanado também um assunto, a Andréia também pela oportunidade de estar conosco, pessoas que a gente tem grande estima, o Bruno, que ele é formado em administração de negócios, com ênfase em economia, é o grande responsável aí pela a questão dos ativos variáveis, né, da Blackbird, e também a Andréia de Jesus, que é a banker da Blackbird, que tem mais de 27 anos de experiência. Quero agradecer muito vocês. E vocês voltam aqui para falar um pouco mais sobre esse tema tão importante no dia 26/10, com o nosso conselheiro Augusto, para toda a nossa região, aqui da região oeste de Carapicuíba. Quero agradecer muito mais uma vez. Tem algumas considerações, Andréia, Bruno, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser depois passar para o Dr. Paulo direcionar as dúvidas aqui para a gente está à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Obrigada e até a próxima. Agradecer a oportunidade, Dr. Paulo, obrigado pela recepção. Se tiverem pontos aí que o pessoal gostaria de tirar dúvidas, eventualmente entender um ponto adicional ou outro, deixar nosso canal aqui super à disposição. Talvez a Andréia seja o melhor acesso aí para a gente poder tá batendo um papo. Temos inúmeros aqui clientes advogados, então estamos super acostumados com a maioria das dúvidas. E conhecemos um pouquinho aí do segmento também, então é um prazer, uma satisfação tá trocando figurinha. Legal. Muito obrigado, meus amigos. Então, concluímos a nossa live de hoje. Falamos sobre a introdução do brasileiro na Bolsa de Valores. E dia 26 estaremos de volta com esse tema às 19 horas com o nosso querido doutor Augusto. Muito obrigado, meus amigos. Agradeço, Bruno, agradeço, Andréia. Até mais. Obrigado, tchau.